Olá pessoas que buscam uma bela comédia romântica. Hoje eu vos trago uma obra com um romance super fofo para preencher seu vazio da madrugada. Essa foi uma obra que me tirou sorrisos sinceros por sua pureza e fofura, mesmo possuindo bastante cenas sus. Mas sem muita enrolação, bora para o resumão. Súcubos são demônios considerados de baixo ranking e vivem controlando os sonhos das pessoas e roubando a vitalidade das mesmas. Mas nem tudo são flores, pois a sociedade das súcubos está prestes a desmoronar, devido à falta de mão de obra e às horas de trabalho que não param de crescer. Cansada disso tudo, nossa waifu apenas quer fugir para ficar em casa curtindo, mas por estar em uma posição mais baixa que as outras, ela foi obrigada a ir trabalhar. É então que ela sente o cheiro de um virgem de alta qualidade por perto. Sentiu nosso cheiro de longe? Localizando a sua vítima, ela invade o quarto pela janela, enquanto se pergunta por que diabos precisa fazer isso, mas, já em cima da sua vítima, ela se apresenta como Succubus Lily, e pede pela sua vitalidade. Em troca disso ela vai lhe mostrar o que quiser nos seus sonhos, seja uma empregada, uma irmã mais velha, ou até mesmo, tentáculos? Ouvindo isso e fazendo uma cara de louco, ele pergunta se pode ser mesmo qualquer coisa. E ele pede aquilo que somente os Sigmas de verdade pediriam, que é passar a noite toda jogando. E confusa com esse pedido, Lily pergunta o motivo dele querer fazer isso dentro dos seus sonhos. Ele explica que, desde que se tornou um membro pleno da sociedade, não teve mais tempo de relaxar jogando, por isso, ele queria fazer isso com ela. E fala que, graças a Lily, ele vai conseguir fazer o seu melhor amanhã. E com um sorrisinho no rosto, Lily fala que jogará novamente com ele amanhã. No Japão, a taxa de natalidade só continua a cair, e a necessidade de mão de obra crescer, assim como as horas de trabalho se estender, e dessa forma a sociedade japonesa está rapidamente entrando numa era das trevas. Kuroi Tsutomu, o homem da noite anterior, é um dos trabalhadores que é explorado com horas extras, e mesmo chegando de madrugada em casa, ainda precisa acordar cedo para ir trabalhar amanhã. E se aproximando de seu apartamento, ele encontra alguém tocando sua campainha loucamente. A garota não para de falar para o homem sair logo, e que ele não deveria ficar fingindo não estar em casa. Quando chega perto o suficiente, ele logo percebe que é a Lily, a qual se faz de tsundere e começa a brigar com ele pelo mesmo não avisar que não estaria em casa. Ela fala que havia acabado de chegar ali, mas que ele quase a fez se atrasar para seu trabalho, enquanto Kuroi apenas falava que estava trabalhando. Eles entram e ela pede para ao menos deixar a janela aberta da próxima vez, e ao empurrando, ela o apressa para ir logo dormir, pois não pode perder seu dia de trabalho. Entretanto, ele fala que ainda não comeu, e olhando sua marmita e achando aquilo miserável, ela fala que ele pode comer o que quiser nos seus sonhos. De caviar, a sopa de barbatana de tubarão, ou até mesmo se satisfazer com algo diferente, meus amigos, até isso. No entanto, ela fala que não é como se fosse algo que as súcubos preferem mostrar aqueles sonhos. É apenas uma forma mais eficiente de recolher vitalidade. Dito isso, ela fala que pode lhe oferecer qualquer coisa que deseje e, após engolir seco, ele pede o que deseja. E o que melhor do que pedir por uma refeição caseira? E após servir a mesa, ela pergunta o motivo desse pedido, o qual ele fala que comida caseira é um luxo para ele, pois atualmente tudo o que tinha comido possuía o mesmo gosto. Fazia muito tempo que ele não comia uma refeição tão deliciosa assim. E, ouvindo tudo isso, ela pede então para que ele coma tudo, para não desperdiçar nada. Dias depois, lá está ela à toa em frente a um telão, reclamando que precisa trabalhar até mesmo nos domingos. Mas sabendo que reclamar é inútil, ela se recompõe pois não pode mostrar esse rosto miserável para o Kuroi. E por achar que ele estava trabalhando, ela decide entrar pela janela e esperar dentro para fazer uma surpresa. Entretanto, ele estava mesmo dormindo, e isso a assustou de jeito. Fingindo estar calma, ela pergunta o que aconteceu com o dia de trabalho, mas ele fala que hoje tirou uma folga pela primeira vez em bom tempo. Ele dormiu a tarde toda e nem sabia que já havia anoitecido, devido a não ter nada para fazer. E sabendo disso, Lily logo avisa que, se fechar em casa assim, vai apenas murchar a sua vitalidade. Já fica a dica aí rapaziada, bora tocar a grama uma vez por dia pelo menos. Percebendo que ele parece não ter entendido, ela fala que sua vitalidade é a fonte da sua existência, e caso não a restabeleça, irá morrer. E isso seria um problema para ela, por isso ela o aconselha a ir para algum lugar na próxima folga. Ouvindo isso, Kuroi apenas fala que suas folgas são irregulares, logo não é possível marcar algo assim. Dessa forma, Lily então fala que ele deve ir em algum lugar em seus sonhos. Se desejar, ela pode o levar para qualquer lugar do mundo ou até mesmo na lua. E notando que pode ser qualquer lugar, o que melhor do que um parque de diversões? E novamente confusa com o pedido, ela pergunta o motivo de ser um parque de diversões, e no interior, mas ele nem mesmo estava escutando.
Ele então se desculpa e fala que escolheu vir aqui pois sempre vinha com sua família, e naquele tempo todo dia era gratificante. Além disso, esse não é um lugar para um homem solteiro ir, por isso ele agradece por ela sair nesse encontro com ele. E percebendo que foi um encontro só agora, ela fica completamente sem jeito. No dia seguinte, ela vai novamente até a casa dele, alonga-se, e começa a procurar, mas não o acha em lugar algum. Mesmo as luzes estando ligadas, ela não o encontrava em nenhum canto da casa. De repente, ele aparece e estoura um cone de surpresa, que a pega de jeito, e a parabeniza por mais um dia duro de trabalho. Ela não entendeu muito bem, então ele se desculpou, mas falou que é estranho ele não fazer nada mas sempre lhe deixar garantir aqueles sonhos, por isso ele pensou que poderia garantir um desejo dela hoje. Portanto, o que ele consiga fazer, ela pode pedir qualquer coisa para ele. Ouvindo tudo isso, ela fala que apenas estava fazendo trabalho, mas ele diz que ela não deve se segurar e pode pedir o que quiser, e após isso, ela pede. Ela quer que ele segure a sua mão, e ele pergunta se estaria mesmo tudo bem fazer apenas isso, mas, ela insiste. E então, pedindo para ele se apressar, e dando uma de difícil, ele aceita realizar esse desejo. E lentamente estava indo pegar em sua mão, enquanto ela se torcia toda de vergonha. É então que nos é mostrado que ela estava dormindo, e aquilo foi um sonho dela, e pelo visto rolou algo a mais no sonho, mas não foi revelado. Mas o alarme logo toca, e ela acorda assustada, pois dormiu demais. Após isso ela sai às pressas esperando chegar antes que Kuroi volte do trabalho. Chegando de fininho pela janela, Lily percebe que ele estava falando algo, e com medo de ser com outra pessoa, ela apenas espera, até perceber que ele estava falando sozinho, e então surge atrás dele. Ele leva um susto, e pergunta quando ela chegou ali, mas ela apenas fala que tem que trabalhar, por isso está ali, mas, enquanto balança o rabinho, ela percebe que se preocupou à toa. Mas ainda assim, ela avisa que falar sozinho pode ser um problema, e ele nem mesmo havia percebido que estava fazendo isso. E ela logo alerta que não ter consciência disso é ainda mais perigoso. Se feito no trabalho, as pessoas vão começar a achá-lo estranho, e se ele estiver se sentindo para baixo, isso causará problemas para ela também, por isso ele deve ir conversar com alguém. Ele fala que seria ótimo se pudesse, porém, não tem amigos. E também não pode ser aquele que quebra o gelo, então conversar com seus colegas não é uma boa ideia. E após ouvir isso, ela fala que ele então deve conversar com alguém nos seus sonhos. Ela fala que lá, no seu sonho, qualquer um vai escutar o que ele tem a dizer. Ele poderia desejar por uma mulher com quem ele se dar bem, e não deve se restringir a apenas humanos. Eu acho que ela tá querendo, e se perguntando se pode mesmo ser qualquer um, ele então faz o seu desejo, e pede por um gatinho fofo. Ela pergunta o porquê de um gato, e ele fala que, ao invés de ter alguém que vai ouvir tudo, ele não liga de ser ignorado até certo nível. Além disso, ele gostaria de ter um gato, mas se sentiria mal a deixando sozinho enquanto trabalha. E então começa a falar com o gato, enquanto Lily apenas observa e começa a sentir ciúmes, e por isso ela confisca o gato por roubar o seu lugar. Dias depois, Kuroi estava trabalhando em casa, pois precisa terminar o layout de uma apresentação. E querendo trabalhar logo, Lily aproximou-se do notebook e o mandou se apressar. Em resposta a isso, ele pede para ela esperar apenas mais um pouco, pois estava quase acabando, mas ela já pensou que ele estava assistindo alguma coisa estranha, no entanto, percebe que era trabalho. E aproximando-se ainda mais dele, ela fala que também está cheia de trabalho, e, já perto o suficiente para o atacar, ela percebe que essa é a sua oportunidade de ir se agarrando nele. Entretanto, meus amigos, ao sentir o cheiro do cabelo dele, ela se afasta rapidamente, pois estava fedendo demais. Ele então explica que tem estado muito ocupado recentemente, por isso geralmente não toma banho e dorme assim mesmo. E assim termina seu trabalho, e Lily o manda ir tomar um bom banho, pois isso o ajudará a reduzir o estresse, e facilitará o seu trabalho se ele estiver mais relaxado. Kuroi concorda, e já estava indo. No entanto, Lily avisa que ele poderia então tomar um banho nos seus sonhos. Seja numa sauna ou numa banheira grande o suficiente para nadar, ele pode tomar qualquer tipo de banho que quiser. E ouvindo que pode ser qualquer tipo de banho, ele escolhe esse banho quente de caldeirão, o qual eu não faço ideia de como funciona, mas que o fez relaxar bastante. Lily pergunta o motivo de escolher um banho assim, e ele diz que viu isso na TV algum tempo atrás e queria tentar ao menos uma vez. E fala também que, se ela estiver estressada, pode se juntar a ele, pois se sentirá ótima. E completamente envergonhada, ela fala que não tem interesse por isso, mas que, bem, e assim fica cogitando se deve ou não se juntar a ele. Até que ele sai e fala que vai a ajudar a entrar. No entanto, ela fala que não está mentalmente preparada, mas ele continua a se aproximar, e nisso sua toalha acaba soltando e ela entra em choque. É chegado então o ano novo, e eles acabam por passar juntos.
E por notar que ela estava de kimono, ele comenta sobre, e Lily acaba por achar que ele estava reclamando disso. No entanto, ele fala que ela parece bem familiar com eles. Após isso, ela estava indo trocar de roupas, até que ele fala que achou ela bem bonitinha com kimono, e isso a faz parar no mesmo instante, levantar, e falar que não tem como ela ser bonitinha, enquanto a bonitinha e fofa Lily fica cada vez mais envergonhada. Dias depois, a caminho da casa de Kuroi, o dia estava super frio. Entrando pela janela como de costume, ela apressa Kuroi para começarem o trabalho logo, pois quer ir dormir também. No entanto, Kuroi estava doente, e mal conseguiu cumprimentar Lily. Ela pergunta o que houve, e ele fala que acabou por trabalhar muito na semana passada e pegou resfriado, e que vai ser difícil ela fazer o seu trabalho se ficar doente também, por isso não deveria se aproximar dele. Entretanto, Lily avisa que ele deve se preocupar primeiro consigo mesmo. Além disso, as súcubos não são tão fracas como humanos. E após dizer isso, ela o arrasta para a cama e pede para ele descansar de uma vez. No entanto, ele avisa que já tentou isso, mas acaba acordando devido a pesadelos causados pela febre. Dessa forma, ela fala que, então, apenas terá que fazer um sonho que o fará dormir profundamente. E enquanto o arruma na cama, Lily informa que pode ser qualquer sonho, e que fará a coleta da sua vitalidade em uma próxima vez. Ouvindo isso, Kuroi começa a lembrar de algo, e então faz seu pedido. Agradecendo Lily enquanto a mesma estava completamente envergonhada, ele fala que agora vai conseguir dormir, mas ela apenas o manda dormir logo. E qual seria uma ótima forma de se dormir, se não nas pernas da nossa maravilhosa Lily? Percebendo a situação que se meteu, agora ela só pode morrer de vergonha sem dizer nada. Ela quer que ele melhore, mas só um pouquinho. Assim poderiam fazer isso mais vezes. Dias depois, a caminho da casa de Kuroi novamente, Lily comia uns bolinhos doces e se pergunta se Kuroi gosta de doce. Percebendo assim que, na verdade, não sabe muito sobre ele, e com isso em mente, ela decide ir bisbilhotar um pouco. Chegando na casa de Kuroi, o qual estava acendendo um incenso e orando, Lily pergunta o que ele estava fazendo no meio da noite. Virando-se para ela, ele explica que hoje é o aniversário do seu pai, então decidiu queimar alguns incensos. E, sabendo disso, Lily pede desculpas por sua falta de atenção, e pergunta que tipo de pai ele era em vida. Kuroi fala que ele fazia de tudo pela família, talvez seja por isso que sua saúde continuou ficando pior, e ele acabou partindo quando Kuroi era somente um estudante. Ele acredita que seu pai ainda deve estar preocupado com eles, mas espera que o ver trabalhando duro o deixe um pouquinho mais tranquilo. E Lily apenas podia ouvir tudo isso enquanto permanecia calada. Notando que talvez tenha falado muito, Kuroi pede desculpas, mas Lily já estava de saída. Ela informa que tem algumas coisas pessoais para resolver, por isso vai embora agora. Além disso, ele tem trabalho amanhã, por isso ela pede para ele ir dormir logo também. E assistindo ela ir embora, ele aceita a sua dica e decide ir dormir logo. Acordando em outro lugar, ele ouve seu nome ser chamado por alguém que não deveria estar ali. Seu pai estava na sua frente, e avisava que ele pegaria um resfriado dormindo ali. Kuroi se assusta, mas logo percebe que é um sonho. Ele então logo lembra de Lily, a qual falou que tinha que resolver algumas coisas pessoais e entende o que ela fez. Por isso, ele decide apenas aproveitar esse tempo com o seu pai, o qual pensou que nunca poderia conversar assim novamente. Kuroi diz que estava trabalhando bastante, e seu pai fica feliz com isso. No entanto, ele não deve exagerar, e, ouvindo isso, Kuroi concorda, agradece o conselho de seu pai, e também a Lily, a qual estava em sua janela naquele exato momento. Dias depois, passeando com sua amiga e gerente, Lily é provocada, pois a gerente fala que ela tem trabalhado até tarde, e pergunta se ela está tendo um encontro incrível ou algo assim. Mas, envergonhada, Lily fala que não é nada disso, e pergunta também sobre a vida dela. E após pensar um pouco, ela fala que está com problemas, pois seu grande e belo par de peitos tem crescido novamente, e que talvez seja culpa dos seus cochilos frequentes. Bom, ouvindo e olhando aquilo, Lily aconselha a se exercitar, mas a gerente pergunta se poderia fazer isso enquanto dorme. Seriam todas as súcubos preguiçosas? Enfim, momentos depois, Lily estava contando sobre esse acontecimento para Kuroi, pois ele deveria cuidar de si também. Mas tentando mudar de assunto, Kuroi fala que tem inveja de ela se dar bem com sua chefe, mas Lily logo nota que ele estava se esquivando do problema. E então continua, e fala que ele deveria se exercitar, mesmo que apenas um pouco, pois isso vai aumentar sua saúde. Fica a dica, rapaziada. Ela fala para ele terminar logo, e ver se vai fazer algo. No entanto, ele fala que já terminou, e também já tentou, mas desistiu rápido. Nisso ela começa a se estressar, e pergunta se não teria nenhum esporte que ele goste, mas Kuroi apenas diz que não tem nenhum, e não consegue pensar em nada para passar o tempo. E após isso, Lily então fala que, nesse caso, ele pode tentar tudo nos seus sonhos. Seja praticar um esporte ou academia chique.
Ele não precisa se preocupar com tempo ou dinheiro. Com o tempo, ele vai achar algo que goste. E sabendo que não precisaria se preocupar com tempo ou dinheiro, Kuroi tem uma ideia genial de esporte. Pedalada em dupla, em uma bicicleta tandem, e Kuroi fala que isso ele consegue fazer. Mas, na parte de trás da bicicleta, Lily pergunta o motivo de ser esse esporte, e que a sua bunda está doendo. Ele existiria se estivesse sozinho, mas se tem alguém o ajudando por trás? Ixi, lá ele. Bom, se tem alguém o ajudando, ele acha que consegue. Lily, ouvindo isso, pergunta se existe esse alguém, mas Kuroi fala que irá procurar por isso. Dessa forma, Lily aproveita e fala que, se for assim, ela fará isso com ele. Entretanto, ele acabou freando, e fez barulho demais, por isso não ouviu essa última parte. Chegando cansado do trabalho em um outro dia, Kuroi queria apenas deitar para dormir logo. Ao se deitar, ele nota que ela estava estranhamente quentinha, devido ao cansaço. Sua visão estava até borrada, por isso não tinha notado a garota que estava ao seu lado na cama, mas então ele percebe, e levanta assustado. Ela é a gerente da Lily, e pede desculpas por ter pego a sua cama, e, notando que ela possui chifres e uma aparência nada normal, ele nota rapidamente que é uma succubus. Após isso, ela se apresenta como a gerente da Lily, e agradece por ter tomado conta da Lily esse tempo todo. Ela fala que queria conversar com ele, pois a Lily tem estado estranhamente bem-humorada ultimamente. Por conta disso, ela quer mostrar o sonho que desejar como presente, não importa qual seja. No entanto, ele fala que quem faz isso é a Lily, e ela já deveria ter chegado a essa hora. Entretanto, ela começa a ir para cima dele, e falar que ele deve ter uma coisa ou outra que tem dificuldade de pedir para Lily, como coisas adultas. Dessa forma ele lembra de algo, e então pergunta se ela poderia deixar a Lily descansar um pouco, já que ela tem trabalhado muito ultimamente. A gerente fica sem entender, e logo percebe que a Lily está lá fora, mas mesmo assim, ela não recua, e pergunta se ele tem certeza, mas, ele fala que sim, pois gostaria que ela relaxasse de vez em quando. Só após isso ela então recua, e percebe que tem se preocupado à toa, e nos revela que ela pretendia secá-lo completamente caso ele se mostrasse alguém suspeito? Claramente ela está falando aqui de secar a geladeira dele, né? Agora ela se sente aliviada, e fala que tomará responsabilidade pelo descanso da Lily, e que, além disso, em vez de descansar, ela acredita que Lily já recebeu algo melhor. Ela então sai do apartamento, mas antes de partir de vez, fala que os verá mais tarde, a Lily e ele. E logo ao lado da janela, extremamente camuflada, estava Lily completamente envergonhada. Não sei vocês, mas eu sou Lily Forever. Alguns dias depois, mesmo chovendo forte, Lily foi trabalhar. Ela estava chateada, pois havia comprado roupas novas, e as queria usar. No entanto, com essa chuva não é possível. E já chegando na casa, ela entra como de costume, liga as luzes, e ao fazer isso, se assusta com a bagunça que estava no lugar. Ela logo pensa que invadiram a casa, talvez um ladrão? De repente ela escuta um barulho, e pensa que deve ser o suposto ladrão, entretanto, era apenas Kuroi, que a cumprimenta como sempre, enquanto ela fica sem entender nada. Por ele agir de forma tão casual enquanto um suposto ladrão invadiu sua casa, ela grita com ele, e o manda chamar a polícia. Porém, não foi uma invasão e não teve ladrão, era apenas ele à procura de alguns documentos, e não teve tempo de arrumar. Após saber disso, Lily começa a tentar fingir que não estava preocupada, mas avisa que, mesmo ele vivendo sozinho, é necessário arrumar seu quarto, pois, e se alguém quiser viver ali com ele? Não sei quem poderia querer isso, né Lily? Bom, Kuroi concorda com ela, mas não acredita que exista alguém que queira viver com ninguém como ele. A autoestima não ajuda, e com isso Lily e ele começam a arrumar o quarto, enquanto ela briga com ele, avisando que menos nascimento significa menos humanos, e isso causaria problemas para a succubus. Mas mesmo ouvindo isso, ele não pode fazer nada, pois o mais importante, uma parceira, ele não tem. E após ouvir isso, Lily fala que, nesse caso, ele pode achar alguém nos seus sonhos. Lá ele pode viver com qualquer parceira que quiser, no entanto, seria mais prático ele começar com algo mais familiar. Tipo quem Lily? Tipo você? Abre os olhos Kuroi, ou eu vou roubar ela. Enfim, percebendo que poderia chamar qualquer parceira, ele novamente foge para o gato de antes, e fala que a dificuldade de começar a viver com uma mulher é alta, então ele pensou em viver e se acostumar com esse gato. Mas, olhando aquilo, Lily percebe que tem um real inimigo. É quando, de repente, ela ouve algo, e quando percebe, é o gato falando. Ele se apresenta como um espírito do mal que vive nos sonhos. Lily leva um susto, e pergunta se Kuroi não está ouvindo aquele gato falar, mas ele fala que não está. O gato fala que vai exercer o dever de mediador entre eles dois, e fará com que ele lhe dê um abraço por trás. E só de imaginar isso ela já fica completamente corada, no entanto, pede os detalhes do plano.
O plano é muito simples. O gato vai sentar no colo dela, enquanto fica a encarando. Depois de um tempo, Lily vai falar que o gato quer comer. E quando Kuroi tenta lhe dar comida, ele não se mexe e continua de frente para Lily. E dessa forma, ele vai ser obrigado a tentar por trás. E assim eles começam a operação. No entanto, não sei pra vocês, o gato claramente não está apenas encarando, e sim acariciando bastante. Eles então seguem no plano, e ela avisa que o gato está com fome. Ela fala que, como ele quer experienciar viver com alguém, ele deveria se preocupar em ir pegar algo logo. Quando ele pega, ela avisa que o gato está com preguiça, por isso ele deve ser alimentado por trás. E após tantas instruções, ele pergunta se ela entende o que os gatos dizem, e ela diz que sim. Dessa forma, ele avisa que está indo, e então se aproxima o suficiente, e Lily, que pensava estar preparada para isso, se pega completamente perdida e constrangida. O gato fala que agora não é hora para ficar tímida, e ela então abre os olhos, para logo em seguida se assustar, pois ele estava ainda mais perto. E não aguentando mais essa pressão, ela desiste por não suportar a timidez. E com essa fofura completamente envergonhada, nós paramos por aqui. Se quer mais obras nesse estilo, ou mais obras no geral, comente neste vídeo, deixe o like, se não for inscrito, inscreva-se. Até a próxima!